Boa tarde a todos. Boa tarde a quem já se juntou. Vamos só aguardar mais um minutinho antes de começarmos a nossa sessão. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao primeiro webinar Aprende Mais, preparado e organizado pela Minimed Medtronic Diabetes. Decidimos começar em grande, com um tema que de certo é muito, muito querido e muito importante para todos nós, e porque queríamos muito aproximar-nos mais das pessoas com diabetes tipo 1 e dos utilizadores do nosso sistema, e querendo então começar com um tema tão importante como o exercício físico, vamos então dar início a este webinar, que tem o tema Como gerir o exercício com os sistemas automáticos de insulina. Desta hora em que vamos estar juntos, vão poder contar primeiro com estas boas-vindas, claro. Irei também apresentar as nossas oradoras do webinar de hoje. Já agora eu chamo-me Maria João, sou a enfermeira e coordenadora de educação da Medtronic Portugal. De seguida, as nossas queridas oradoras vão falar-nos então sobre o exercício físico, a fisiologia do exercício na diabetes e a utilização dos sistemas automáticos com esta patologia. E depois vamos ter um testemunho muito, muito pertinente e que de certo será inspirador para todos vós, com um atleta português de futebol. No final vão ter também espaço para colocar e verem respondidas as vossas perguntas. Estas perguntas podem nas ir fazendo através do chat deste webinar. Vamos estar atentos e no final então, tanto as nossas oradoras como o nosso testemunho irão ajudar a responder às vossas perguntas. E quem é que vamos ter hoje a falar para vós? Vamos ter a médica pediatra, a doutora Adriana Rangel, assistente hospitalar de pediatria na Unidade de Endocrinologia e Diabetologia da ULS Gaia Espinho, e a enfermeira Conceição Lima, enfermeira especialista em pediatria, que trabalha também na mesma unidade. A doutora Adriana e a enfermeira Conceição já são profissionais muito experientes, têm-se dedicado muito também ao estudo prático do exercício físico e da diabetes. Elas depois também irão falar um pouco melhor sobre essa sua experiência, e como têm desenvolvido um estudo local sobre esta temática, achámos que seriam as pessoas ideais para partilharem convosco o que têm aprendido e concluído com esta experiência. Passo então o microfone à doutora Adriana, que vai começar então este webinar. Obrigada, Maria João. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Medtronic, de facto, esta oportunidade. Acho que é um webinar que será muito proveitoso e que, penso que falo pelas duas, é um tema que ambas gostamos muito e que sentimos que, de facto, faz falta. Ora, eu não estou a conseguir passar os slides. Vou voltar. Pois tinha que voltar okay. Já está. Portanto, nós vamos falar um bocadinho sobre a importância do exercício físico no controle da doença, da diabetes, compreender um bocadinho o impacto que os diferentes tipos de exercício têm na diabetes e no controle da diabetes. Vamos, tal como a Maria João disse, partilhar um bocadinho a experiência que nós temos aqui na unidade de Gaia Espinho.
e depois falar então das particularidades do uso do sistema automático, com exemplos práticos, e no final esperamos que se sintam à vontade para colocar dúvidas mais objetivas. Vamos começar então por uma breve contextualização. Eu não quero ser muito maçadora, mas acho que há aqui conceitos que são importantes compreender. Quando nós temos um diagnóstico inaugural, nós costumamos muitas vezes dizer que a diabetes se assenta em 3 pilares fundamentais. Obviamente, a administração de insulina, obviamente, a alimentação, como todos vocês sabem, tem um impacto quer na quantidade de insulina que iremos administrar e mesmo no controle dos valores de glicemia, mas o terceiro pilar, que é tão ou mais fundamental, é o exercício. O exercício tem benefícios que são subejamente conhecidos para qualquer pessoa, nomeadamente o aumento da capacidade cardiovascular, o aumento da massa muscular e redução da gordura, o aumento da densidade mineral óssea, a melhoria do perfil lipídico, todas estas são situações que são benefícios que qualquer pessoa consegue ter com a prática regular de exercício físico, mas especificamente na diabetes, o exercício vai ter vantagens adicionais, quer melhorando a sensibilidade à insulina, diminuindo a variabilidade glicémica, prolongando a fase de lua de mel, que é aquela fase inicial após o diagnóstico de diabetes, diminuindo as doses diárias totais de insulina, melhorando a hemoglobina A1C, reduzindo as complicações futuras e aumentando o tempo no alvo. Mas sempre que nós falamos sobre exercício físico com os nossos doentes, e para quem pratica exercício não tendo diabetes sabe que há muitas barreiras à prática de exercício, e algumas transversais, não é? Falta de tempo, falta de motivação, os recursos necessários, a gestão constante, mas especificamente na diabetes acrescentamos a estas dificuldades questões muito específicas, quer a gestão constante da doença, o planeamento que muitas vezes é necessário, a antecipação desta prática de exercício. Muitas vezes a tecnologia, apesar de tudo, para algumas utentes é visto como mais um entrave. A interferência que sentem que a diabetes tem no próprio rendimento desportivo. No caso dos adolescentes, muitas vezes se queixam da hesitação dos próprios pais, com alguma insegurança e receio de hipoglicemias. Sentem que muitas vezes a diabetes acaba por interromper a atividade pela necessidade de vigiar as glicemias. Alguns notam uma grande variabilidade dos valores, apesar da prática desportiva ser mais ou menos constante. E, acima de tudo, há um receio de hipoglicemias e muitas vezes os utentes diziam-nos que sentiam falta de informação e suporte da equipa médica. E foi por isso que eu e a enfermeira Conceição arrancamos um bocadinho com este projeto e começamos a fazer formação específica em exercício físico. O que é que eu gostaria de vos dizer? Se para qualquer pessoa é difícil praticar exercício e arranjar motivação, para uma pessoa que tem diabetes, os desafios são acrescidos, mas isso claramente não deve ser um fator limitante e exemplo disso são estes atletas que aqui vos apresento, que são só apenas 3 de muitos exemplos, que praticam e são federados e são excelentes, apesar da sua diabetes. Então, o que é que acontece durante o exercício físico para percebermos aquilo que nós vamos ter que fazer na nossa gestão, quer de insulina, quer de alimentação? Se uma pessoa que não tem diabetes for praticar exercício, o exercício vai levar a que os músculos aumentem a captação de glicose para poderem realizar, no fundo, este esforço físico e isso vai causar uma diminuição dos níveis de glicose. No entanto, numa pessoa que não tem diabetes, a resposta fisiológica, ou seja, aquilo que o nosso organismo vai fazer, é diminuir a produção de insulina para evitar que estes níveis desçam mais e, além disso, vai aumentar outras hormonas que nós temos no nosso organismo, como a adrenalina, o cortisol, que vão ter também um papel fundamental ao aumentar a produção e libertação de glicose no fígado. Tudo isto vai fazer com que os níveis de glicose se mantenham relativamente estáveis durante a prática de exercício físico. Pelo contrário, numa pessoa adulta ou adolescente que tem diabetes, o que é que acontece? Quando começamos a praticar exercício e há uma diminuição dos níveis de glicose,
nós não temos capacidade imediata de reduzir a produção de insulina. A insulina é que lá está, quer perfundida pela bomba, quer de bolos que nós administramos, a chamada insulina ativa, e essa insulina já lá está e pode ser excessiva nesta situação de exercício face a qualquer outra situação. Além disso, as hormonas contra-reguladoras também podem aumentar, ou mesmo não aumentarem aquilo que era necessário. Isto muitas vezes tem a ver com episódios recentes de hipoglicemia que condicionam esta resposta contra-reguladora e, portanto, a produção de glicose pode ser insuficiente pelo fígado. Tudo isto faz com que, com o exercício, habitualmente os níveis de glicose possam diminuir, em algumas situações que eu vou falar mais à frente, podem até aumentar. Mas, regra geral, há sempre um risco maior de hipoglicemia, que depende, obviamente, de vários fatores, nomeadamente do tipo de exercício, da duração do exercício, intensidade do exercício, bem como se estamos num período de insulina ativa, do local em que a insulina foi administrada. Por exemplo, se nós administramos um bolus, temos o nosso catéter na região abdominal e depois vamos fazer um treino de core intenso, a absorção de insulina será maior e pode ser uma causa de uma hipoglicemia nesse contexto. E, obviamente, a composição da última refeição e a glicemia com que nós iniciamos a prática de exercício físico. Relativamente ao tipo, intensidade e duração de exercício, nós habitualmente dividimos os 3 tipos de exercícios nestas 3 caixinhas. O exercício predominantemente aeróbio, aquele exercício clássico da corrida, do andar de bicicleta, da caminhada, em que há uma cadência mais ou menos constante e prolongada e que a consumo de energia vai ser à base de oxigênio. E nestas situações, habitualmente, a insulina, que numa situação normal em que estamos sentados é adequada, mas numa situação de exercício ela é excessiva e, portanto, pode causar nestas situações uma hipoglicemia, que pode ocorrer quer durante, quer imediatamente após o exercício. O exercício predominantemente aeróbio, geralmente é aquele exercício de reforço muscular, agachamentos, exercício de forças ou de alta intensidade e curta duração, como um sprint, em que o organismo se baseia sobretudo na produção daquelas hormonas contra-regulatórias que eu falei há bocadinho, a adrenalina, o cortisol, e que têm tendência a aumentar a glicose. E, portanto, neste tipo de exercícios, em especial, há maior tendência à hiperglicemia e não à hipo. No entanto, é uma hiperglicemia que habitualmente é transitória e que ocorre durante o exercício e resolve pouco tempo depois. O exercício misto é aquele mais comumente praticado e que diz respeito, por exemplo, a exercícios como futebol, basquetebol, em que há picos de intensidade e períodos em que até pode haver uma atividade mais aeróbia, mais anaeróbia, e faz com que os níveis de glicemia sejam mais ou menos estáveis. Transversal a todos estes tipos de exercício é que há risco de hipoglicemia nas horas seguintes, e isto deve-se a 2 fatores fundamentais. O exercício vai aumentar a sensibilidade à insulina. O que é que isso significa? Aquela insulina vai atuar mais facilmente, o nosso organismo está mais receptivo à sua atuação e, por outro lado, os músculos que acabaram de exercitar vão consumir mais glicose. Tudo isto junto faz com que, apesar de já ter terminado o exercício, possa ocorrer uma hipoglicemia até 6 a 12 horas depois. Um conceito que é extremamente fundamental para perceber como é que devemos atuar no exercício é o conceito de insulina ativa, que aparece na vossa bomba, neste cantinho inferior direito, e que diz respeito quer a bolos manuais que foram administrados por uma refeição, quer aos bolos automáticos que a própria bomba administra, ou seja, vocês até podem acordar, a última refeição foi às 8 da noite e verem na vossa bomba que tem insulina ativa, porque provavelmente a bomba administrou um bolos corretor recente e é essa informação que aí aparece. Além dos bolos manuais de correção. Esta insulina ativa que aparece no ecrã é de acordo com a programação que está feita na bomba, mas nós sabemos que o seu efeito, embora seja maior nas primeiras 2 a 3 horas, pode-se fazer sentir até 5 horas depois deste bolus.
Que consequências clínicas é que tem o exercício numa pessoa com diabetes? É, sobretudo, então, a hipoglicemia, que pode acontecer durante e até 12 horas após a atividade física, que, como eu disse inicialmente, é mais frequente em exercícios aeróbios. O que é que pode aumentar o risco de uma hipoglicemia? Quanto mais intenso e duradouro for o exercício, se temos insulina ativa em maiores quantidades, se fizermos uma hipoglicemia recente nas últimas horas, a minha resposta pode ser deficiente e eu tenho maior risco de voltar a ter uma hipo. E se estou descondicionada, ou seja, se não pratico exercício e de repente vou fazer uma meia maratona, o risco é maior. Portanto, nesta situação, a hipoglicemia, além do risco inerente a qualquer hipoglicemia, para quem pratica exercício, sente que é uma coisa que impacta a sua performance. Por outro lado, e apesar de menos frequente, também vamos ter risco de hiperglicemias associados aos High Interval Intensity Training e exercícios anaeróbios. Outro fator que muitas vezes causa hiperglicemia é o stress e a adrenalina da competição e, portanto, muitas vezes acontece em dias de prova ou de torneio ou de jogo haver também hiperglicemias. Fatores de risco também aumentam o risco de hiperglicemia. Ambientes muito quentes e úmidos, obviamente erros na gestão nutricional, ou seja, uma inadequada contagem de hidratos de carbono, ou mesmo na administração de insulina, e, como eu disse, o stress e a ansiedade. Quando esta hiperglicemia está associada à falta de insulina, há um risco aumentado de cetoacidose e por isso é que perante hiperglicemias, como vamos falar mais à frente, é importante a pesquisa de corpos cetónicos. Falando muito brevemente, então, da formação que nós fizemos aqui com os nossos adolescentes, por percebermos que isto era de facto uma necessidade que havia, nós acabamos por fazer formações em grupos à volta de 5 adolescentes sobre a importância do exercício físico e para explorarmos um bocadinho todas as atitudes que eles podiam tomar para melhorar quer o controle da diabetes, quer o próprio rendimento do exercício. E, portanto, fomos então fazer a formação. Antes aplicamos um questionário para saber quais eram as principais dificuldades sentidas, fizemos a formação e depois fomos comparar, em termos de monitorização contínua, se isso tinha algum impacto a nível do tempo em que permaneciam em hipoglicemia. Aquilo que verificamos e que trouxemos apenas só os resultados mais importantes é que, de facto, a maioria dos adolescentes tinha uma preocupação moderada a alta com a hipoglicemia, ou seja, eles de facto preocupam-se com a eventualidade de terem uma hipoglicemia durante a prática de exercício e a maioria, ou seja, 3/4 praticamente, considerou que era efetivamente uma barreira à prática do exercício. Apesar de tudo, a maioria adotava pelo menos uma estratégia para combater a hipoglicemia, desde a ingestão adicional de hidratos de carbono, à redução do bolos na refeição anterior, ou mesmo a alteração da insulina basal. Contudo, uma percentagem não desprezível acabava por não ter consigo material adequado para lidar com esta complicação durante a atividade física. As hipoglicemias acabavam por acontecer em praticamente todos. Tivemos apenas um ou outro que referia nunca ter tido uma hipoglicemia com atividade física, portanto isto é uma coisa que efetivamente acontece e vai continuar a acontecer. Nós queremos é minimizar ao máximo e diminuir o risco. E, além disso, o que nós verificamos é que, de facto, este tipo de intervenção, ou seja, formação dirigida com dicas práticas e com conceitos para que percebam o porquê de fazermos determinadas atitudes, levou a que houvesse uma redução, efetivamente, do tempo abaixo do alvo neste grupo em que intervimos. Então, vamos passar agora a partilhar convosco aquilo que nós também partilhamos com os nossos adolescentes. Antes de começar exercício, é fundamental que haja uma preparação, idealmente, ou seja, temos que garantir que temos connosco o material necessário e isso inclui, além de termos sempre a monitorização contínua de glicemia, porque é uma vantagem enorme podermos ver em tempo real o efeito que o exercício está a ter, devemos ter sempre hidratos de carbono de absorção rápida para consumo e para correção de uma eventual hipoglicemia.
E, obviamente, temos que ter uma ausência de contraindicações. Eu gostava de deixar aqui só uma palavra para a questão de, nestas situações, o sensor ter um desfazamento temporal, que pode ser mais acentuado em contextos de exercício, ou seja, em qualquer situação, a glicemia intersticial não corresponde exatamente à glicemia capilar, e nós sabemos porquê, porque são avaliações diferentes e porque há sempre o tempo em que a glicemia, ou a glicose está na corrente sanguínea versus a glicose que está entre os tecidos. Ora, quando nós estamos em situação de exercício físico, estas oscilações são ainda mais rápidas, o que faz com que este desfazamento temporal, que às vezes é de 5 minutos numa situação de repouso, numa situação de exercício pode ser maior. E isto é importante nós termos em consideração. Por isso é que algumas recomendações dizem mesmo para que o alarme em situações de exercício, por exemplo, em vez de ser colocado aos 70, seja colocado aos 90, para dar-nos margem para que este desfazamento temporal seja ultrapassado. Que contraindicações é que são absolutas? Eu aqui coloquei as contraindicações absolutas para a idade pediátrica, que são uma hipoglicemia grave nas últimas 24 a 48 horas, e esta também é verdade para os adultos. Porquê? Porque isto vai alterar a resposta fisiológica a uma hipoglicemia e faz com que haja um risco maior de uma hipoglicemia mais grave. Uma hiperglicemia grave com cetose, ou seja, com corpos tónicos positivos, porque isto aumenta o risco de cetoacidose, e uma lesão musculoesquelética, obviamente, ou outra que impeça a prática de exercício físico. Relativamente aos adultos, e porque estes muitas vezes já têm retinopatia, nefropatia diabéticas, antes de iniciarem uma prática de exercício, devem consultar, obviamente, o médico endocrinologista que os acompanha, saber se de facto existe alguma contraindicação. Então, que estratégias é que nós podemos adotar? Ora, se nós vamos aumentar o exercício, para manter esta pirâmide equilibrada, nós temos que fazer uma de duas coisas. Ou vamos aumentar aquilo que consumimos, ou seja, uma estratégia, uma gestão nutricional para evitarmos a hipoglicemia, ou vamos diminuir a quantidade de insulina que temos on board. O que é mais fisiológico? Ora, se formos ver aquilo que eu expliquei inicialmente, aquilo que acontece quando uma pessoa que não tem diabetes pratica exercício é que o organismo vai diminuir a quantidade de insulina e não obriga propriamente à gestão de alimentos. Portanto, como regra geral, nós devemos sempre tentar gerir primeiro a quantidade de insulina e por isso vamos começar por falar nisso mesmo. O que é que nós temos no sistema mínimo de 780 que é fundamental para a gestão da hipoglicemia? É este objetivo temporário. Esta é a medida mais eficaz na prevenção da hipoglicemia e devemos tirar partido dela porque é uma ferramenta extremamente útil. É muito fácil de ativar, eu penso que todos vocês sabem. De qualquer maneira, no final, se houver dúvidas, passamos por aqui. Sempre que o objetivo temporário está ativado no ecrã, aparece esta barrinha verde. E retrospectivamente, vocês também podem ver assim o bonequinho com o exercício no gráfico. E quando nós fazemos a descarga, também sabemos, conseguimos ver se o objetivo temporário não foi ativo, porque nos aparece uma barrinha verde ligeiramente elevada. Quais são as vantagens? Ao programarmos este objetivo temporário pelo menos 90 minutos antes, isto é o ideal, mas caso não se lembrem, é sempre oportuno em qualquer momento ativar o objetivo temporário, mas se o fizermos com 90 minutos antes, o que é que isto nos vai permitir? Vai permitir que haja menos insulina basal, ou seja, como o objetivo passa de 100, 110, 120, mediante o que vocês têm programado, para 150, eu vou ter menos insulina a ser perfundida. Por outro lado, neste modo, não são administrados bolos automáticos e, portanto, eu vou ter menos insulina ativa e vai fazer com que eu chegue ao início do meu exercício físico com valores mais elevados e que me permitem garantir que eu pratico o exercício sem hipoglicemia. Obviamente que isto pode não ser necessário em todas as situações, nomeadamente se eu vou praticar um exercício anaeróbio, então com valores adequados, e eu sei que os meus valores aumentam quando eu vou fazer um treino de core ou de pesos ou assim, pode não justificar ativar o objetivo temporário, está bem? Quando eu me esqueço de ligar o objetivo temporário e opto por acabar por não fazer, o que é que acontece? Se vocês conseguirem
ver aqui no gráfico, espero que não esteja muito pequenino. O que acontece é que antes de praticar exercício, que é o exercício está aqui representado por esta cor amarela, eu fiz uma refeição, introduzi os meus hidratos de carbono e além de ter a insulina ativa deste bolso que administrei, a minha insulina basal aumentou porque os meus valores também aumentaram e a bomba administrou bolos corretores automáticos, o que significa que quando eu iniciei exercício, apesar de até ter glicemias elevadas, eu tinha muita insulina ativa no momento em que comecei a praticar exercício. Isso fez com que as minhas glicemias descessem a pique e acabasse por ter aqui uma hipoglicemia já tardia, está bem? Portanto, o objetivo, faço a redundância do objetivo temporário, é de facto diminuir esta quantidade de insulina com a qual eu vou iniciar o exercício físico. Depois, uma das questões que muitos me colocam é, mas eu não vou fazer a aula com a bomba, ou porque é uma aula de natação, ou porque é um desporto de alto impacto e eu tenho receio e não gosto de praticar com a bomba e pretendo desconectar. Não há problema nenhum, efetivamente alguns adolescentes e adultos preferem fazer a prática de exercício com a bomba desconectada. Regra essencial é sempre que eu desconecto a bomba, eu tenho que parar a perfusão, relembrar que o algoritmo da bomba trabalha em função da quantidade de insulina que administra e, portanto, se eu desconecto a bomba do meu corpo e não parei a insulina, a bomba acha que aquela insulina que está para ali a deitar pelo catéter está efetivamente a atuar no meu organismo. E deve evitar-se desconexões superiores a 90 minutos porque acaba por ser um período excessivamente longo sem perfusão de insulina. Apesar disso, e apesar de nós suspendermos a perfusão de insulina, não deixa de haver risco de termos hipoglicemia. E isto, mais uma vez, diz respeito ao facto de não termos ativado o objetivo temporário antes. E então, mais uma vez, vamos iniciar a prática de exercício físico com muita insulina ativa e causa uma hipoglicemia ainda assim. Portanto, em situações em que o exercício é programado, ou seja, eu sei que vou praticar natação às 18 da tarde e que vou retirar a bomba, há todo o benefício em programar mesmo o objetivo temporário, pelo menos por volta das 4h30 ou mais tardar 5. Depois, por vezes, apesar de nós ativarmos o objetivo temporário, podemos não conseguir ainda assim prevenir a hipoglicemia. Isto tem a ver com o facto de, por vezes, o exercício ser praticado naquelas 2 a 3 horas após uma refeição em que foi administrado um bolos manual para a refeição. Ou seja, estamos num período em que há uma grande insulina ativa, uma grande quantidade de insulina ativa. Se o exercício for programado, ou seja, não fui convidada agora assim de repente a ir jogar à bola, mas sim, é um treino que eu sei que vai acontecer às 4 da tarde, por exemplo, o ideal será ajustar também a quantidade de bolos na refeição anterior, ou seja, se eu vou praticar exercício às 4 da tarde e faço o meu lanche às 3 da tarde, eu vou tentar que o meu bolos das 3 da tarde seja menor e para isso, como é que eu posso fazer? Vamos no fundo dizer à bomba que vamos comer 15 gramas de hidratos de carbono, quando na realidade comemos 60, ok? Isto é especialmente importante quando fazemos exercício ao final do dia para evitar hipoglicemias tardias. Deve ser feito já com um objetivo temporário programado, e eu já vou explicar mais à frente, e deve ser feito também de acordo com a intensidade e a duração do exercício, ou seja, se é um exercício ligeiro e por pouco tempo, se calhar eu não preciso de reduzir em 50% ao bolos que vou administrar e posso só reduzir 1/4, ok? Como é que eu vejo a intensidade do exercício que eu pratico? De forma assim mais fácil, pelo tipo de respiração com que eu fico, ou seja, se eu consigo falar tranquilamente, tenho uma respiração tranquila, a partir de um exercício ligeiro. Se já tenho alguma dificuldade em conversar, ou seja, tenho que fazer algumas pausas, já estou num exercício moderado, e se a minha respiração fica de facto ofegante e eu não consigo falar ou tenho dificuldade, já consideramos um exercício vigoroso e aí podemos ter que fazer uma redução de até menos 75% no bolos prévio. Espero que estejam a acompanhar até aqui.
Para facilitar, nós trouxemos exemplos práticos para que estes conceitos fossem mais fáceis de perceber. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é o Francisco, que vai praticar handball. O treino deles dura cerca de 1h30 e começa por volta das 17 horas da tarde. Ele lancha habitualmente pelas 16 e vai comer um iogurte magro e um pacote de bolachas marinheira, que são mais ou menos 40 gramas de hidratos. Portanto, para reduzir a quantidade de insulina, o que é que o Francisco deve fazer? Portanto, o ideal seria ativar o modo de exercício pelas 15, 15 e 30, ou seja, 1h30 antes ou 1 hora antes do exercício, para garantir que não são administrados bolos automáticos e que ele chega com valores melhores antes do exercício. E quando for fazer o lanche, em vez de introduzir as 40 gramas que vai comer, ele só introduz as 20 gramas, apesar de comer as 40. Ok? E ao estar o bolos automático ativo, nós, apesar de haver uma ligeira subida de hiperglicemia, a bomba não vai administrar bolos automáticos. Outro exemplo prático, aqui em gráfico, do que nós vemos na consulta, isto é mesmo de um adolescente nosso, verificamos que aqui às 9 da manhã ele ia praticar exercício, estava com boas glicemias, comeu, mas optou por não administrar bolos, porque queria que as glicemias estivessem mais elevadas, mas não ativou o objetivo temporário. O que é que aconteceu? A bomba aumentou a quantidade basal para compensar aquela hiperglicemia e administrou uma série de bolos automáticos. Felizmente, aqui não teve como consequência uma hipoglicemia, mas efetivamente esta insulina que a bomba administrou poderia ter sido excessiva. Portanto, como vamos introduzir menos hidratos de carbono do que aquilo que realmente vamos comer, vai haver uma subida de glicemia e, se o objetivo temporário não estiver ligado, a bomba vai tentar corrigir e, portanto, fazer exatamente o contrário daquilo que nós pretendemos. Aqui vemos o exemplo de quando o objetivo temporário é ativo. Portanto, o objetivo temporário está representado por esta linha a tracejado ligeiramente superior. Vemos que, apesar de ter feito bolos, a bomba suspendeu precocemente a basal e não fez a administração de nenhum bolos automático e, portanto, as glicemias baixaram, mas não chegou a ter uma hipoglicemia. Então, agora vou falar um bocadinho sobre a parte nutricional, que será, então, a outra parte do pilar importante, além do exercício e além da insulina. Falando um bocadinho da parte nutricional, eu queria deixar aqui alguns conceitos também, e serão sempre estes. Antes do exercício, pode ser mesmo necessário ingerir alguns hidratos suplementares para percebermos que não vai ocorrer a hipoglicemia, ou seja, para que o nosso utente vá fazer a atividade física dentro de um intervalo-alvo e que seja um intervalo confortável. Claro que isto partimos sempre do princípio que é individualizado para aquele utente e temos sempre que ter em consideração a sensibilidade daquele utente, mas acima de tudo o exercício que ele vai praticar. E então temos aqui a atividade anaeróbia, aquela que efetivamente é que tem maior intensidade ou que exige mais intensidade, e o que sabemos é que eles devem iniciar a atividade com um valor estável, com um valor entre 90 e 126. E depois, eu disse que a atividade anaeróbia era a mais exigente, sendo que não é a menos exigente, daí que o valor de 90 a 126 seja um valor consensual estável para se praticar a atividade, ao contrário da atividade aeróbica, que precisamos ter aqui um outro valor de segurança e por isso eles devem iniciar esta atividade com valores entre os 126 e os 180. Assim o risco de hipoglicemia é minimizado, sendo que mesmo assim eles terão que fazer aqui algumas alterações. Então, estamos a ver que se eles iniciarem a atividade física entre o 126 e o 180, e é este o valor que é considerado o seguro para iniciar uma atividade,
nós temos que ter a noção de que se este valor, se os nossos utentes não estiverem dentro deste valor, ou seja, se a glicemia for inferior a 90, haverá sempre necessidade de fazer aqui uma ingestão suplementar de hidratos de carbono. E nestas situações, 10 a 15 gramas é aquilo que os consensos nos dizem para se iniciar uma atividade física segura e, por isso, sempre que eles tenham um valor inferior a 90, devem sempre ingerir hidratos suplementares. E tendo sempre a atenção de ter o objetivo temporário ligado, sem dúvida alguma. Entretanto, com o valor de 90 a 126, pode iniciar sem problemas um exercício físico anaeróbio, mas poderá haver necessidade de suplementar com 5 a 10 gramas se iniciarem uma atividade aeróbica intensa, mesmo com estes valores de 90 a 126. E estes lanches pré-treino devem ser sempre realizados, como a doutora Adriana falou, sempre imediatamente antes de iniciar a atividade. Para quê? Para que a bomba não faça aquelas correções, mesmo porque se eles ingerirem estes alimentos muito próximo de iniciar a atividade, poderá haver aqui alguma correção e que não deverá acontecer para evitar então a baixa de glicose. E como eu dizia, sempre com o objetivo ligado e, se possível, com alguma antecedência, até os 90 minutos antes seria de facto o ideal. Depois, se de facto nós tivermos aqui um utente a iniciar, um diabético a iniciar atividade física com um valor superior a 270, como a doutora Adriana tinha falado, temos forçosamente que parar e fazer pesquisa de corpos cetónicos. Está em risco, o risco é aumentado para lesões musculares, é aumentado para ter outro tipo de lesões e, por isso, é obrigatório fazer a pesquisa de cetonémia. No exercício físico anaeróbio, o exercício físico anaeróbio e o misto está completamente contraindicado, sendo que, se tiver corpos tónicos positivos, e nós consideramos corpos tónicos positivos superior a 0,6, mas se estiver superior a 1,5 milimoles, forçosamente a atividade física está contraindicada e este sujeito não deve iniciar atividade física até ter novas indicações. Se os corpos tónicos forem inferiores a 0,6 e ele for iniciar alguma atividade, a atividade aeróbica ligeira a moderada deverá ser constantemente monitorizada e deve ter aqui alguns cuidados. Cuidados estes que serão sempre fazer insulina, né? Eles terão que fazer insulina antes de iniciar a atividade e fazer apenas atividade aeróbica ligeira, e esta atividade ligeira nunca exceder os 30 minutos, ser de curta duração e sempre, idealmente, com um bolus corretor de insulina para haver aqui alguma segurança. Isto antes de iniciar. Durante o exercício físico, quais são os cuidados que eles devem ter? Primeiro, ajustar o consumo de hidratos ao tipo de exercício e o ajuste poderá ser feito também tendo em conta as setas de tendência. As setas de tendência são aquelas que nos orientam e nos dão aqui alguma segurança para que a atividade seja feita. Então, se nós tivermos uma seta de tendência que nos diz que está estável e que os valores oscilem entre 126 e 180, ou seja, se os valores estiverem a oscilar entre os 126 e os 180 e esteja com uma seta estável, é suficiente durante a atividade física, durante o exercício, que se faça uma ingestão mais moderada e esta ingestão poderá ser sempre entre 3 a 6 gramas de hidratos e será suficiente para que a atividade seja feita em segurança. Por outro lado, se houver uma seta descendente durante a atividade, em que o valor de glicose também começa a baixar abaixo de 126, será necessário fazer uma maior ingestão de hidratos e esta ingestão poderá ser entre 6 a 12
gramas durante a atividade para que ele continue a fazer a atividade segura. E, por outro lado, se houver duas setas de forma ascendente, o aumento de hidratos também vai ser maior e poderá ser sempre entre 12 a 20 gramas para que ele continue a fazer, então, a atividade sem ter nenhuma hipoglicemia e sem ter que desistir. E igualmente, estar sempre este objetivo temporário ativo para que ele faça com alguma segurança. Aqui embaixo. Então agora, para colocar isto também em termos práticos da abordagem nutricional, vamos trazer-vos outro exemplo, neste caso é o Vasco, que vai correr cerca de 45 minutos à beira da praia pelas 17 horas e habitualmente faz o lanche às 16. Tem um rácio programado de 1:10 e usa o sistema Minimed 780. Então, pelas 16, ou seja, 1 hora antes do exercício, o que significa que ele vai praticar exercício com muita insulina ativa, ele vai ingerir cerca de 40 gramas. O que é que o Vasco poderá então fazer para prevenir a hipoglicemia? Pronto, isto seria para ser um bocadinho interativo, mas basicamente para prevenir aqui a hipoglicemia, a primeira coisa que o Vasco deve fazer é ativar o objetivo temporário, certo? Idealmente 1h30 antes de praticar o exercício. Depois deve reduzir o bolos em 50%, porque é muito próximo da hora em que pratica exercício. E como é que ele vai fazer isso? Em vez de introduzir no bolos manual os 40 gramas, vai introduzir apenas 20. E o que é que mais o Vasco pode fazer? O Vasco deve fazer é vigiar, quando vai iniciar a corrida, se as suas glicemias estão num intervalo seguro, ou seja, estão entre os tais 126 e os 180, porque isso dá-lhe margem de segurança. Ora, antes de correr, o Vasco verifica que tem no seu sensor 140 com uma seta a descer. Perante este valor, que está dentro do objetivo temporário, do objetivo definido para a prática de exercício e com uma seta em sentido descendente, sabendo que ele fez insulina há 1 hora e que está ativa, isto é um valor razoável e uma seta perfeitamente tranquilizadora. Por isso, pode começar o exercício? Pode. Estão reunidas as condições de segurança. À partida, o Vasco é um rapaz consciente e leva consigo formas de corrigir uma hipoglicemia, além de alguns hidratos de absorção rápida, e ele começa então a sua corrida. Cerca de 30 minutos depois, ou seja, ele ainda pretende correr mais 15 minutos, o Vasco vê no sensor que tem 96 e 2 setas de tendência para baixo. Portanto, tendo em conta o que a enfermeira Conceição disse, nós sabemos que ele já está abaixo do intervalo pretendido, ou seja, está abaixo dos 126 e tem 2 setas de tendência para baixo, o que significa que, se ele não atuar, o mais provável é que chegue ao final da corrida com uma hipoglicemia, o que irá obrigar à ingestão de hidratos de carbono adicionais, depois à ingestão de hidratos de carbono de absorção lenta, ou seja, a uma correção efetiva de hipoglicemia. E o que nós pretendemos é prevenir isso mesmo. Portanto, nesta situação, o Vasco, se tiver pensado que isto era uma possibilidade, ele levaria consigo algo muito prático para comer, nomeadamente uma banana, ou seja, hidratos de carbono de absorção rápida, facilmente digeríveis e que lhe vai dar os tais 12 a 20 gramas para que esta glicemia estabilize e ele permita concluir a corrida sem ter que terminá-la. Aqui vemos, em termos práticos, aquilo que acontece efetivamente com o objetivo temporário. As glicemias podem começar a descer e obrigar a que haja uns consumos regulares de hidratos de carbono para que não se chegue efetivamente a uma hipoglicemia. E nós podemos fazer isto de 2 formas. Ou fazemos ingestões pontuais de alimentos, não é? Consoante os valores na glicemia, em momentos específicos. Outra alternativa é fazer uma ingestão de hidratos de carbono lentamente durante toda a atividade. E isto pode ser feito através daquelas bebidas, por exemplo, não é bebidas energéticas, está-me a faltar o termo, mas há
semelhança do Powerade, que tem uma quantidade mais ou menos regular de hidratos de carbono, que se forem ingeridos gradualmente ao longo do exercício, eu chamo a atenção que este exercício é bastante prolongado. Isotónica, está aqui alguém a ajudar-me, vai fazer com que a glicemia se mantenha estável ao longo da prática de exercício físico. Ainda assim, às vezes a hipoglicemia acontece e nós temos que parar. E então, quando acontece, quando efetivamente não conseguimos prevenir a hipoglicemia, a primeira coisa, de facto, que nós temos de ter em atenção é identificar. Isto nós questionamos os nossos meninos, os nossos utentes, constantemente. Então, quando surge uma hipoglicemia, que sintomas é que tu tens? E, de facto, reconhecer os sintomas é fundamental. E reconhecer os sintomas e reconhecer o nível de glicemia ao qual eles devem tratar. E, de facto, também foi uma das questões no nosso estudo ao qual nós tivemos aqui algumas respostas. De facto, muitos deles tinham hipoglicemia e acontecia durante o exercício, mas alguns também nos foram nomeando que algumas hipoglicemias tinham a ver com os erros da contagem dos hidratos, ou seja, eles não contabilizavam bem os hidratos, outros em situações de doença, menor, mas em situações de doença, nomeadamente vômitos, diarreias. Alguns não sabiam sequer relacionar com nenhum fator, ou seja, não sabiam porque é que a hipoglicemia acontecia, e outros sabiam que ela acontecia e estava relacionado com o excesso de insulina que era administrado. E depois de detectar a detecção, nós temos efetivamente que passar a tratar. E passar a tratar também faz parte do nosso ensino, também faz parte daquilo que nós constantemente lhes transmitimos na consulta. Se o nosso utente está consciente, está capaz de glutir, então vamos tratar por via oral. E este tratar por via oral é sempre com glicose de absorção rápida. E nós temos que lhes dizer que não é o chocolate, que não é a bolachinha e que o tratamento da hipoglicemia passa sempre por a ingestão de hidratos de carbono de absorção rápida. E o que lhes dizemos é que numa criança com um peso até aos 30 kg deve fazer mais ou menos 9 gramas de glicose e com um peso superior a 50, mais ou menos 15 gramas. E, de facto, uma da parte boa dos sistemas integrados, e nomeadamente da bomba Minimed 780, é que não há necessidade de suspender. Eles vinham, de facto, com esta indicação de que numa hipoglicemia deveriam sempre suspender a insulina, a bomba de insulina. Neste momento, com as bombas, sistemas híbridos, não há necessidade, porque o próprio sistema já suspendeu a perfusão de insulina antes de acontecer. De facto, também temos de lhes dizer que há sempre a necessidade de fazer uma reavaliação capilar, como a doutora Adriana disse, o valor sanguíneo há sempre um tempo definido e um tempo diferente, e por isso a glicemia capilar deve ser sempre avaliada, porque será através desse valor que eles vão fazer então a correção. E repetir a glicemia após os 15 minutos, e se a glicemia não foi revertida, devem fazer novamente a correção, e então, numa situação em que estão a fazer exercício, só devem retomar o exercício quando o valor já está acima dos 90. E deixo-vos aqui algumas opções de correção, é mais à frente. Desapareceram. Tínhamos aqui alguns produtos que toda a gente conhece. Temos os glucotabs, temos aquele gel, temos várias coisas. Eu aqui queria só acrescentar uma coisa, que é, com o sistema Minimed Medtronic, como nós à partida temos menos insulina on board e menos quantidade de insulina, as novas guidelines até referem que há necessidade de fazer menos ingestão de hidratos de carbono de absorção rápida. Ou seja, se antigamente com o sistema de débito normal faziam 10 gramas, por exemplo, para a correção de uma hipo, com este sistema podem ter que reduzir 1/3 a metade. E aqui trago-vos o exemplo de uma menina, pronto, esta menina é pequenina, não é? Tem menos de 20 quilos, mas para a correção de uma hipo, e eu chamo a atenção que foi uma glicemia capilar confirmada, os pais dão-lhe geralmente uma uva, que são à volta das 4 graminhas,
e é o suficiente para normalizar a glicemia sem causar hiperglicemia, que é esse o objetivo. Portanto, o que eu costumo dizer aos doentes é que habitualmente, se a hipoglicemia não for grave, ou seja, abaixo de 54, experimentarem uma dose menor de hidratos de carbono a que estavam habituados para ver se isso é suficiente, porque nós também não pretendemos passar de uma hipo para uma hiper. Após o exercício, muito sucintamente, nós sabemos que, findado o exercício, o risco de hipoglicemia mantém-se e, por isso, pode ser necessário manter o objetivo temporário após o exercício, nomeadamente em exercícios aeróbios intensos ao final do dia. E nestas situações, dado que o nosso organismo também está muito mais sensível à insulina, também pode fazer sentido reduzir o bolos da refeição seguinte. Isto é sobretudo no sentido de prevenir uma hipoglicemia na pior altura, que é quando estamos a dormir durante a noite, ok? Pronto. A ingestão de hidratos de carbono após o exercício é fundamental, vai-nos ajudar a repor as reservas de glicose que foram gastas durante o exercício. É também importante para evitarmos a cetose, ou seja, se nós não ingerirmos hidratos, fizermos uma refeição hiperproteica sem hidratos após o exercício, o nosso organismo vai consumir gordura e pode haver um aumento dos corpos tónicos, apesar das glicemias estarem bem. E, portanto, o recomendado é fazer uma ingestão quer de hidratos, quer de proteína, para que haja a estabilização das glicemias e também a recuperação muscular. Portanto, um snack misto nesta fase pós-exercício é o ideal. Por exemplo, um smoothie, um batido de fruta ou iogurte com fruta, aqui com o bolso correspondente administrado, embora possa haver, como falamos, a redução de 25% a 50%. Para prevenir a hipoglicemia noturna, além desta redução do bolos, o objetivo temporário pode ser muito útil e podemos programá-lo, por exemplo, até às 2, 3 da manhã, que é a altura em que este risco pode ser superior. Pode justificar também, em casos em que nos estamos a deitar com valores de sensores muito baixos, fazer um pequeno snack com baixo índice glicêmico ao deitar. Em suma, e antes de passarmos a palavra ao próximo orador, mais uma vez salientar que a prática de exercício físico é complexa e obriga aqui a pensar em múltiplos fatores, nomeadamente o tipo de exercício que vamos fazer, se é aeróbio, se é anaeróbio, se é misto, como é que estão as minhas glicemias antes, estão a descer, se estão estáveis ou se estão a subir. Por exemplo, se eu for praticar um exercício aeróbio, se pratico atletismo, tenho uma prova, eu sei que os meus valores vão diminuir, mas como eu estou com o stress e a adrenalina da competição, os meus valores até estão altos e a subir, pode não fazer sentido eu ligar o objetivo temporário. Portanto, eu tenho que olhar para os meus valores, para aquilo que está a acontecer, para as setas de tendência. Pensar que posso necessitar de ingerir hidratos de carbono ou não. Portanto, não é obrigatório, mas eu devo estar preparado para isso. E pronto. Com isto, espero que, apesar dos benefícios, não desistam. A gestão da diabetes não é fácil em nenhuma altura e no exercício ainda mais. E os ajustes devem ser individualizados, ou seja, nós aqui damos noções transversais, mas depois o ideal é olharmos para cada um de vocês e tentarmos ajudar com casos práticos e por isso estejam à vontade para colocar as vossas dúvidas, é para isso que nós aqui estamos. Tirar vantagem da vossa monitorização, que é extremamente útil e se há situação em que ela é mais útil é efetivamente na prática de exercício e esta bomba automática veio melhorar muito um controle que era extremamente difícil, quer com objetivo temporário, quer com suspensão automática, tudo isso melhorou o controle. E agora damos a palavra. Muito obrigada pela vossa exposição. Há pelo menos 2 perguntas no chat, mas se calhar respondemos depois do Gustavo também nos falar um bocadinho da sua experiência. Pronto, e na
verdade, não é só o Nacho, o jogador de futebol, que tem muito sucesso na sua carreira desportiva. Como vem o nosso Gustavo Sousa, que vai agora falar um bocadinho da sua experiência, também tem trilhado um caminho de sucesso. E nesse sentido, eu até vou parar aqui a partilha para vermos melhor aqui a cara do nosso Gustavo. Gustavo, queres-nos falar um bocadinho então do teu percurso na diabetes, no desporto? Sim, eu fui diagnosticado com diabetes aos 3 anos de idade. Ou seja, eu não tive muito aquela adaptação, porque desde que eu me lembro, eu tenho diabetes, então não tive que me adaptar assim de forma brusca e do dia para a noite. Mas sinto que os meus pais tiveram um percurso mais difícil que o meu, porque tiveram que se adaptar à diabetes e eu com 3 anos ainda não posso tomar conta de mim próprio, portanto, os meus pais tiveram que se adaptar. Foi mais os meus pais do que não te lembras de ti de outra forma, não é? Exatamente, desde que me lembro Sim. tenho diabetes, portanto, foi mais fácil para mim. Muito bem. E então, e o interesse do futebol, quando é que começou? Eu jogo futebol, provavelmente desde os 6, 7 anos, porque eu costumava ir ver os jogos com o meu pai do clube que ainda estou, que é o Coimbrões. Sempre joguei lá, lembro-me de ir ver os jogos com o meu pai. E pronto, foi sempre natural. Ele levava-me para o futebol, depois eu passei a gostar e pronto. Joguei, pratiquei, gostei e pratico até hoje. Muito bem. Suponho que tenhas começado a tua terapia para a diabetes com as canetas, não é? E depois tenhas passado para uma bomba. Queres nos falar também um bocadinho como é que foi a adaptação com uma terapia, com outra? Eu lembro que nas canetas era o meu pai que me dava e fazia as contas as contas que eu precisava e da insulina que eu necessitava. Depois, na altura que eu passei a ter uma bomba, acho que foi nos 12, 13 anos, se não me engano. Portanto, eu nessa altura já era mais dono de mim próprio e já tinha que me tornar mais autónomo, e fui sempre tentando ser eu a cuidar, desde que recebi a bomba. Muito bem. E diz-me como é que costumas gerir os teus treinos com a diabetes, com a terapia que tens atualmente? Que cuidados é que costumas ter? Uh, isto foi um processo até bastante longo. Começou com a enfermeira Conceição e com a doutora. Agora sigo com a doutora Patrícia. E agora creio que achei a solução. Eu costumo comer 2 horas antes de fazer o meu treino, ou do jogo, vá. Uh, Tomo a insulina normal, e ativo 2 horas antes ui, deixa-me só ver aqui na máquina, já que já tenho na mão, e já o objetivo temporário, exatamente. Exato. E vou sempre tendo atenção aos valores que vou tendo até chegar à hora do treino. Chegando à hora do treino, eu entrego sempre a máquina a um responsável, a um fisioterapeuta que está mais ao nível do campo. Isso permite isso permite que não se desconecte com o sensor. Exato. Ou seja, ele também pode ter um controlo, e avisar-me se for preciso ingerir alguma coisa ou tomar insulina. Claro, claro, foi uma boa estratégia que arranjaste, não é? Poderes Sim, deixar a bomba com alguém para poderem ir acompanhando a monitorização e, caso seja necessário, depois tomar alguma ação, não é? exato. Muito bem. Então, e sentes que de facto tem sido benéfico para ti, o uso da bomba e do sistema automático também para praticar desporto, não só para as outras áreas da tua vida, mas especificamente aqui no exercício físico? No exercício físico, sim, porque ao longo do dia ela vai-me dando as melhores condições para chegar ao treino e conseguir ter o máximo de rendimento, e isso é possível se tiver com os níveis controlados, digamos Claro. assim. Exato, nem hipo nem hiper, certo, Gustavo? Os dois Exatamente, o teu rendimento. exatamente. Quer seja hiper, quer seja uma hipo, o rendimento não será o mesmo se tiver tudo controlado. Claro, claro.
Muito bem. E lembras-te assim de algum episódio, algum momento em que realmente o sistema te ajudou assim de uma forma especial? Alguma coisa também que queiras contar, algum episódio mais engraçado ou mais preocupante? Uh, Ahm, Foi no. Eu tive uma espécie de um jogo de treino em que a minha posição é mais na parte lateral, mais na zona dos bancos suplentes, e eu fui jogar, entreguei a minha bomba ao fisioterapeuta e ela esteve sempre ligada e chegou a uma altura que eu estava com, se não me engano, 95 a descer, tinha a seta a descer, e o fisioterapeuta avisou-me, mandou parar o jogo, vá, e deu-me uma espécie de um gel, e pronto, tomei o gel e fui capaz de continuar o jogo e não me limitou em nada. Foi só, ajudou-me a continuar, no caso. Claro, pronto, tomaste a ação necessária, não é? Lá está, tinhas o sensor a funcionar, tinhas então o fisioterapeuta da vossa equipa a vigiar também os valores, não é? Ao mesmo tempo, e Uh, pronto, e perante o risco de haver de facto uma hipo, claro, ingeriste esse açúcar rápido, de ação rápida, e de certo que a situação se reverteu. Aí diz lá, ganharam o jogo ou não? empatado, ficou empatado, ficou empatado. Uh, eu estou aqui, desculpe, eu estou aqui a ver o Sim, sim, chat e esta, sim. esta pergunta é uma boa pergunta. Ok, vamos Uh, lá. sim, não, o que acontece é eu verifico até ir aquecer, a parte do aquecimento, Uhum, venho de aquecer para o balneário, verifico outra vez, está tudo bem, uhum. entrego aí ao fisioterapeuta a máquina e depois fico até o intervalo sem ter contacto com a bomba e no intervalo verifico e faço as correções que tiver a fazer e depois vou para a Boa. segunda parte. Claro, Eh, aproveitas o intervalo para eh, verificar os valores novamente e fazer alguma coisa se for necessário. sim. Muito bem. Muito bem. Temos aqui mais perguntas para ti. Deixa-me ver. Tenho aqui uma que Isto acho que é importante esclarecer, que Sim. é estes hidratos complementares antes do exercício físico não são comunicados à bomba, certo? Neste caso, nós estamos a enganar a bomba. Ora bem, uma coisa é o lanche que é feito, uma refeição normal, em que podemos reduzir a quantidade de hidratos. Outra coisa são os snacks pré-treino com o objetivo de começarmos a prática de exercício no intervalo recomendado. Ou seja, eu estou com 96, eu sei que os meus valores vão diminuir com a prática de exercício e quero que os meus valores fiquem no intervalo recomendado, ou seja, 126, 180. Os snacks que eu vou ingerir, o objetivo é precisamente elevar a glicemia. Se eu ingiro 10 gramas e dou um bolos, além de não estar a fazer isso, ou seja, vou manter o valor que tenho, se o rácio estiver adequado, eu vou ficar com a insulina ativa, ou seja, vou ficar naquela janela pior para praticar exercício. Portanto, sim, o objetivo é fazer hidratos pré-treino sem dizer à bomba, porque o objetivo é irmos para o intervalo de glicemias pretendido. É uma situação diferente de todas as outras no dia a dia. Exato, era isso que eu queria só reforçar. Eu sei que nos vossos ensinos e nas vossas consultas nos hospitais é-vos pedido realmente que não mintam à bomba, né? Que sejam muito honestos na contagem dos hidratos, e isso de facto é muito importante para a aprendizagem do algoritmo, mas isso é o standard, não é? Depois nas situações especiais e perante este estudo que vocês fizeram no vosso hospital, que foi super importante e super pertinente, concluíram de facto que é importante ter uma abordagem diferente nestas situações excepcionais, está bem? Portanto, neste caso não vamos estragar o algoritmo, vamos trazer melhores resultados. Exatamente. Muito bem. Depois temos aqui algumas respostas ao Vasco, à situação do Vasco, muito bem. Gustavo. Não, aqui foi a ideia do Vasco, sim, do exemplo. Exato, sim. Pronto, é Depois, possível. O Vasco é um cenário imaginário, portanto pode de facto não corresponder à realidade. O objetivo era só perceber isso. exato. Há aqui também uma questão se o bolos deve ser administrado já com o objetivo temporário iniciado, portanto aqui foi quando estavam Sim, a falar ideal, aqui do... sim, porque lá está, a quantidade de insulina administrada
vai ser também menor, porque em vez da bomba estar a fazer cálculos para um objetivo de 100, 110, 120, mediante o que cada um de vocês tem programado, vai fazer o cálculo em função do valor de 150. Portanto, o bolo será sempre menor e isso é vantajoso. Não quer dizer, mais uma vez, que não possa haver esquecimentos. Mas a partir do momento em que nos recordamos que temos que o ligar, liguemos, nem que seja 30 minutos antes, ou só nos apercebemos mesmo quando íamos praticar exercício, é sempre vantajoso iniciar. Exatamente. Temos aqui outra questão, para quem não sabe, mas também ajudou na questão do exercício físico e da diabetes. Nós fazíamos grupos distintos, ou seja, fazíamos grupos de adolescentes em que só tinham canetas de insulina, grupos de adolescentes que tinham uma bomba de débito normal e grupo com a bomba integrada a 780, precisamente com o objetivo, as medidas são um bocadinho diferentes e para não gerar confusão íamos juntando os doentes pelo tipo de tratamento. Muito bem, pronto. Também é possível fazer esse acompanhamento a pessoas que estejam com canetas ou com bomba. Muito bem. Ora bem, temos aqui uma pergunta de uma situação particular, numa situação em que o nosso exercício físico não tem uma regularidade e os treinos passam de rápido para resistente, o que é que se pode fazer? A médica que fez esta pergunta é nadadora e não usa a bomba durante o treino. Ou seja, segundo percebi, há vários tipos de treino, certo? Ou seja, treinos de natação, em que é um treino mais aeróbio, ou misto, e treinos de anaeróbios de resistência, não é? E o perfil é diferente. Pronto, aqui depende um bocadinho, ou seja, habitualmente nos treinos de resistência os valores de glicemia tendem a subir. A maioria dos doentes nota isso. Portanto, nessas situações, habitualmente nem é necessário o objetivo temporário, pelo menos durante a prática, pode ser necessário depois, porque lá está, o efeito do exercício, o efeito da insulina pode causar uma hipoglicemia depois do exercício, mas durante o exercício habitualmente usa-se a bomba em débito habitual, a funcionar de modo automático. E nos exercícios de natação ou de alta intensidade, o ideal é ver o perfil, não é? O ideal é chegar à altura em que vamos praticar o exercício com glicemias estáveis e dentro daquele intervalo. Pode perfeitamente retirar a bomba, idealmente, como o Gustavo disse, ela estar próxima para conseguir ir vigiando os valores e tomar uma atitude durante o treino, não é? Pronto, às vezes, efetivamente, há hiperglicemias e o Gustavo também sente isso. E pode haver necessidade, porque isso tem interferência no rendimento, de fazer um pequeno bolus corretor. Pronto. A questão aqui é, às vezes o bolus tem que ser um bocadinho diminuído, não é? Porque a sensibilidade está maior. Não sei como é que o Gustavo costuma fazer, se liga à bomba e deixa a bomba decidir e dar o bolus automático. O que é que costumas fazer, Gustavo? Lá está, tudo depende, se tiver assim um valor até, pronto, que eu sinto que a bomba consegue reajustar rapidamente, ela trata disso sozinha, mas se for assim um valor mais... com a bomba Exato. ligada. Sim. Ela Exato. é sempre mais inteligente que nós, é o que eu costumo dizer. Mais vale deixá-la tomar uma decisão, porque à partida será mais acertada do que algo que nós possamos fazer. Portanto, o ideal é mesmo isso, é de vez em quando reconectar a bomba e ela fará os cálculos, rapidamente administra um bolus se vir que é necessário, mas lá está, objetivo temporário ligado, que é para não ser uma correção demasiado excessiva. Exato, exatamente. Relembrar então, aproveito também para relembrar que os sensores não estão só a avaliar o valor atual, né? Também estão a fazer previsões e a ter em conta a aprendizagem que foram fazendo. Portanto, pode ser de facto uma boa estratégia nas situações em que a bomba está desconectada, ir reconectando para deixar o algoritmo atuar e tomar alguma decisão que seja necessária. Muito bem. Pronto, temos aqui também uma pergunta interessante
Temos aqui uma jovem de 13 anos que pratica ginástica acrobática. Pronto, para as meninas e senhoras tem a particularidade do ciclo menstrual, não é? Que depois vem também tornar aqui mais desafiante a gestão da diabetes e do desporto. E a pergunta é mesmo essa: como é que pode ajudar a controlar os níveis nos dias em que está com o período? Mas faz com a bomba? Faz com a bomba, suponho, a acrobática. A Chiara não referiu, mas pronto, então, vamos pensar que sim. Aqui depende um bocadinho da programação, ou seja, a bomba não sabe que nós estamos com um período, muitas vezes, como ela faz uma análise retrospectiva daquilo que vem a acontecer, ela pode demorar um bocadinho a reajustar os valores. O que eu sugeria era ver os settings da máquina, ou seja, a bomba é tão mais agressiva, mais eficaz, quanto mais baixo estiver o objetivo e quanto menor o tempo de insulina ativa. Imaginemos que numa situação normal, não menstruada, o objetivo é de 110, por exemplo, e temos uma insulina ativa de 3 horas. Nas alturas da menstruação, em que temos valores geralmente mais altos, mais resistência à insulina, poderíamos alterar esse objetivo para 100, reduzir a insulina ativa para 2 horas e ver se isso é eficaz, e eventualmente reduzir ligeiramente o rácio. Isto obriga a alguma autonomia, digamos assim, compreender um bocadinho estas dinâmicas e depois retomar aos valores basais noutras alturas. Se a bomba já está no modo mais, digamos, com os parâmetros mais baixos e otimizados, aqui depende, pronto, lá está, se calhar justifica noutras situações ligar o objetivo temporário e nesta semana não ligar, porque os valores já estão de si mais altos, tudo depende um bocadinho da resposta individual, mas é uma questão de analisar um dia específico de exercício em que isso acontece para ver como é que podemos otimizar. Porque nessas alturas também a motivação para o exercício também não é. É diferente. É verdade. Eu diria que o autoconhecimento também é uma ferramenta, não é? E de facto os sistemas de monitorização contínua têm ajudado muito neste sentido também. Muito bem. Então, aqui só talvez uma última pergunta. Aqui outra jovem que tem 12 anos, faz educação física e que às vezes começa o exercício com valores bons para o exercício e depois, passado pouco tempo, já está baixo rapidamente. Pronto, diz que não sabe a causa. E o que pode fazer para... coisas. Ou estamos com, lá está, aquele período de insulina ativa. Quando fores praticar o exercício, aquilo que eu sugiro é ver no ícone se tens muita insulina ativa, porque isso pode ser um motivo para as tuas glicemias descerem a pique quando começas a fazer exercício. E se de facto com 138, por exemplo, tens já 2 setas a descer, o que eu recomendaria era colocar um alarme para os 90. Ou seja, é bastante afastado da hipoglicemia, mas se calhar dá-te tempo para tu fazeres uma pequena ingestão de hidratos de carbono para evitar essa hipoglicemia e para evitar que tenhas que parar efetivamente. O objetivo é tu não teres que interromper o exercício, ou seja, não chegares efetivamente a ter que parar, picar o dedo, confirmar, fazer ingestão de hidratos e esperar 15 minutos, é que a tua curva baixe, mas suba e te permita concluir a aula sem grandes intercorrências. Portanto, se começares com 138 com insulina ativa e 2 setas para baixo, eu diria que tu já tens que ter aí uma banana preparada para comer pouco tempo depois. É isso mesmo. Pronto, eu vou só ajudar aqui a responder uma questão que é um bocadinho mais prática, se calhar, sobre a bomba não conseguir transmitir os valores tão... Aliás, o sensor não conseguir emitir os valores tão rapidamente para a bomba na piscina. Eu diria, se calhar, para questionarem, colocar o sensor num sítio um bocadinho mais superior, para que a ligação se consiga dar, porque efetivamente o Bluetooth não viaja no meio aquático. Pronto. E se a bomba estiver muito longe, essa comunicação não se faz. Exatamente. Portanto, tentar ter a bomba um bocadinho mais perto, se possível, e se calhar o sensor também um bocadinho mais fora d'água para a transmissão dos valores ser um bocadinho mais eficaz.
Depois, vou também ajudar aqui a responder a uma pergunta também um bocadinho mais relacionada com o funcionamento do sistema, se é possível criar algum tipo de perfil diferente na 780 para atender esta situação da menstruação e se calhar outros episódios também que saem um bocadinho fora do habitual. Só dá para criar perfis diferentes no modo manual. No modo automático não dá, porque o algoritmo vai se ajustando às necessidades diárias, tendo em conta o histórico dos últimos 6 dias. Portanto, é normal que ele às vezes demore um bocadinho a ajustar-se, porque tem parâmetros de segurança e tem limites máximos de administração de insulina que vai cumprindo e que são decididos de dia para dia. Portanto, não dá para fazer um perfil extra, a não ser em modo manual. Pronto. Acho que conseguimos responder às perguntas quase todas. Eu tenho só uma pergunta final para o Gustavo, que era que mensagem é que ele gostaria de deixar aos jovens e adultos e crianças que praticam desporto e que têm também diabetes. Tens alguma mensagem que queiras deixar, Gustavo? Eu acho que o lema se mantém, não é? Que a diabetes não nos limita em nada na nossa vida, quer seja no desporto, quer seja na nossa vida profissional. Podemos ser competitivos e até melhores do que alguns que andam por aí. Não nos define em nada, nem nos limita também em nada. Eu costumo dizer que a diabetes vos torna muito resilientes, muito organizados e isso dá-vos mais valias noutras áreas da vossa vida. Maria João, posso só responder a esta pergunta que Claro. não tinha entendido, que é, pode haver Claro os que dois sim. tipos de exercício no mesmo treino, ou seja, eu não tinha percebido a questão assim, ou seja, há treinos que efetivamente têm uma parte de exercício aeróbio e outra de anaeróbio. Pronto, o que é que pode ser? Isso até pode ser vantajoso, ou seja, imaginemos que eu estou com hiperglicemia antes do treino, então se calhar eu vou começar com a parte aeróbia para me ajudar a baixar aqueles valores e deixo a parte anaeróbia de reforço muscular para o fim, que me vai aumentar os valores. Ou ao contrário, se eu estou com valores ali muito borderline, nos 90, 126, começo pelo treino de resistência que me vai ajudar a subir os valores e deixo a parte do treino aeróbico para o final. É também uma forma de colmatar isso. E, por exemplo, alguns adolescentes em alturas pré-jogo que estão com valores altos e que não querem dar uma administração de insulina porque sabem que depois ficam com muita insulina ativa e podem ter hipo, uma forma de contrabalançar é uma pequena corrida estável de 5 a 10 minutos, que é um exercício aeróbico ligeiro que vai fazer com que aquela glicemia baixe ligeiramente. Muito bem. Ótimas recomendações. Queria dizer também, antes de finalizarmos, que se tiverem mais questões que não tenham sido respondidas hoje ou que surjam entretanto, porque elas às vezes aparecem depois, já quando assentamos as ideias e quando estamos nas situações, podem-nos enviar um e-mail para o nosso e-mail geral da Medtronic Diabetes Portugal. Eu se calhar até vou partilhar aqui, só para ficar bem visível para todos. Portanto, o endereço é diabetes.portugal@medtronic.com. Se enviarem então mais dúvidas ou algum esclarecimento que seja necessário para este endereço de e-mail, nós depois reencaminhamos para quem vos poderá responder, seja aqui para as nossas super oradoras, a doutora Adriana, a enfermeira Conceição, ou até mesmo o nosso atleta Gustavo, ou alguém de nós da Medtronic, se for uma questão um bocadinho mais técnica, mas não hesitem então em contactar se assim o desejarem. diabetes.portugal@medtronic.com. Eu queria deixar aqui também um alarme e é sempre dizer-lhes que não se esqueçam de levar com eles o material, não esquecer de levar com eles os pequenos snacks que às vezes são esses que fazem a diferença e não ter não vai fazer diferença nenhuma. E às vezes começar um exercício e fazer um pequeno snack antes faz toda a diferença e eles conseguem praticar sem qualquer tipo de problema. E nós reforçamos isso constantemente, levar sempre com eles o material necessário
e também a comidinha, como eu costumo dizer. É isso mesmo, acho que é uma mensagem muito importante. Obrigada, enfermeira Conceição, por relembrar. Eu acho que uma das grandes conclusões aqui do nosso encontro de hoje é que realmente a preparação é fundamental, não é? A preparação, o autoconhecimento e o saber atuar perante as situações, mas sem dúvida eu iria assim sublinhar fortemente a preparação, não é? Estarmos preparados para atuar perante as situações. De resto, só me resta realmente agradecer ao Gustavo pelo seu testemunho tão inspirador e tão motivador, não é? Obrigada, Gustavo, e muito sucesso, votos de muito sucesso na tua carreira desportiva e na tua vida também. E obrigada, doutora Adriana, obrigada, enfermeira Conceição. Obrigada. Foi um prazer ouvir-vos. Obrigada a nós. Obrigada a nós. E obrigado também a quem se juntou a nós. E até uma próxima. Até uma próxima. Não.